Olá a todos, eu sou o Capitalista Sem Deus e hoje eu vou fazer um react desse vídeo aqui que já foi solto já há um tempo, né, no YouTube, que o título é Um Cristão versus 25 Ateus, né? Esse canal aqui ele é especializado em debate, canal Foco, né? Eu peço para que todos inscrevam-se porque ele tem debates muito interessantes. Todos os que eu vi foram muito bacanas assim. E eu gostei do modelo, né? Eles têm vários modelos, 3 contra 3. Esse aqui é um cristão versus 25 ateus. Mas teve um também do cara lá do MBL contra 25 esquerdistas, algo assim. Interessante também. E assim, eu vou fazer o react aqui desse vídeo. Infelizmente, a qualidade do vídeo eu não consegui gravar pelo StreamYard, né? Se alguém. Quase ninguém vai assistir esse vídeo, né? Mas enfim, se tiver duas pessoas que assistirem é muito. Mas eu vou deixar registrado, né? Porque o que importa não é o público, não são as views, né? E sim o react em si, né? A verdade. Mas eu não consegui gravar pelo StreamYard, eu não sei o que está acontecendo com aquela merda. Enfim, eu já gravei essa merda inteira, esse react inteiro, e ainda não consegui postar no YouTube, né? Mas se alguém assistir isso daqui e quiser me deixar uma dica nos comentários de como eu gravo no StreamYard, eu gostaria bastante de saber, porque definitivamente eu não consigo. Uh, o debate vai ser contra. Caralho. Contra esse. Dos 25 ateus contra esse pastor, né? O Tassos Licurgo, né? Um nome bem interessante, bem exótico, né? Bem interessante. O Tassos é um nome grego, né? Licurgo, eu nunca ouvi falar. Mas enfim, ele é um pastor, né? E eu já vi um debate dele com o Sacani, mais uma conversa, né? Do que um debate, em uma rádio evangélica aí. Ele é um bom apologeta, mas eu creio que ele cometeu alguns erros aqui, né? E a gente vai dar uma olhada, né? A gente vai dar uma olhada nisso. Mas, de antemão, eu só para dizer aqui, eu gosto dos argumentos dele, tá? São argumentos bem elaborados, ele tem uma retórica muito boa, mas eu creio que tem erros, né? Então, com muito respeito, eu vou fazer esse react aqui, né? Objetivo. Evidência. Me mostra seu Deus. Em foto, tem alguma coisa registrada em cartório? A criação do universo é uma evidência. A Bíblia em si é um livro montado. Veio lá da época lá do Constantino. Vou só responder assim. Isso aqui é só a introdução, né? Então eu não vou ficar respondendo, porque isso aqui é só o trailer, né? Digamos assim, do vídeo, né? Então isso aí foi bem depois dessa discussão aí, né? Mas é só um começo, né, do debate. Então eu não vou responder por agora, né? Vou deixar começar de fato o debate. Tá. Responder essa situação. Deixa eu só terminar. Como é que a gente vai confiar num livro que excluiu 20 coisas pra gente não ter o conhecimento e discernimento? Como você me explica isso? Se tiver um estupro, por exemplo, a criança nascer, a igreja força com que a família fique com aquela criança, mesmo que seja indesejado. O que nós devemos defender enquanto cristãos é que nós não devemos matar um bebê intrauterino, ainda mais quando ele não tem a menor condição de defesa. Se o senhor está dizendo que é a matéria o que lhe importa e não sabe dizer como é que a matéria veio existir a partir do nada, é uma visão de mundo claramente falha, sobre bases falhas, fundamentos frágeis. Creio que se eu colocar em 1.5 não vai ter problema, né? Vamos colocar então. Você tem a sua verdade e nós temos as nossas. Isso tem a ver com a origem do universo. Olá pessoal, eu sou Tassos Licurgo, sou pastor, professor, advogado, estou aqui para debater com 25 ateus. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Meu Deus, anúncio. Ai, que merda, velho. Eu não vou pagar YouTube Premium nem fudendo. Tudo bom? O seu nome é? Beto. Prazer, Beto. Tassos. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Porque na minha cabeça, qualquer um pode simplesmente escrever um livro, dizer que foi iluminado por alguma coisa, e as pessoas acreditarem, né? E documentar, de alguma forma, né? Eu acho que falta... Vamos lá, né? A Bíblia é o livro mais documentado que existe.
Documentado em qual sentido? No sentido dela possuir muitas cópias? Se for nesse sentido, realmente a Bíblia é o livro mais documentado que existe. Porque não tem um livro que foi tão traduzido por tantos copistas diferentes ao longo da história do que a Bíblia. Realmente, isso é verdade, né? A pergunta é documentada? Eu não entendi. Ah, não, confiável. Pois é. Aí que tá, né? Confiável. Não é a minha área de conhecimento, assim, específico, né? Essa área de filologia, teologia, a arqueologia também, pô, é que vai estudar isso aí mais profundamente, a relação da Bíblia com a história, mas assim, das histórias bíblicas com a realidade, né? Mas assim, eu conheço algumas coisas, né? E eu poderia dizer que a Bíblia não é um livro tão confiável assim, beleza? Porque se ela fosse um livro tão confiável assim, a gente teria os manuscritos originais preservados em algum museu, em alguma universidade, em algum lugar do mundo, coisa que a gente não tem, né? Então você dizer que a Bíblia é o livro mais confiável que existe é uma coisa complicada, visto que a gente não tem os manuscritos originais desses livros, né? Mas faz muito tempo que a Bíblia foi escrita, né, que os livros da Bíblia, né, porque o que é a Bíblia? A Bíblia é um cânone, é um cânon de livros. São livros compilados, definidos de forma arbitrária em concílios, tá? Tudo bem, não vou usar o termo arbitrário, né, para não ofender ninguém, mas assim, definido em concílios quais livros entrariam para o cânon chamado Bíblia. Mas a Bíblia, ela é um conjunto de livros, né? Esses livros foram escritos em períodos históricos diferentes, mas que, por algum motivo, que eu não vou discutir aqui agora, foram colocados em um cânon, né, foram compilados em um único livro, chamado Bíblia. Né? Vale lembrar que a primeira Bíblia foi canonizada, digamos assim, o primeiro cânon bíblico, né, foi no século II, né, depois de Cristo, que foi o Marcião de Sinop, que traduziu a primeira Bíblia. O Marcião de Sinop, que era um bispo grego, né, um bispo de Alexandria, se eu não me engano, e ele traduziu a Bíblia pela primeira vez. E o cânon bíblico dele era um pouco diferente das Bíblias que a gente tem hoje, porque não tinha o Velho Testamento e nem o livro de Apocalipse, né? Porque esse Marcião de Sinop, ele criou uma vertente gnóstica do cristianismo que foi considerada herética pela igreja, pelo bispado ali de Alexandria, que é o chamado marcionismo, né? Que divide, vocês sabem, né? Gnosticismo divide Deus em duas facetas, em duas essências, né? Uma essência maligna e uma essência boa, né? Vocês sabem o que é o gnosticismo, né? E assim, esse gnosticismo ele é especificamente focado em designar Jeová, né? Javé, né? Ou Yahweh, né? Especificamente, ele designa esse Deus como criador da matéria, né? Como um Deus mau, criador da matéria. Né? Enquanto Jesus Cristo vem justamente para oferecer a gnose, o conhecimento que vai libertar as pessoas dessa prisão criada por essa manifestação maligna de Deus, né? De demiurgo, como diria Platão, né? Que é o que os gnósticos consideram a faceta maligna de Deus, porque eles são dualistas, né? Eles acreditam que Deus teria dois rostos, né? Duas faces, para assim dizer, né? Não é que existem vários deuses, é que existem facetas de Deus. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque isso mostra bem claramente que o cânon bíblico ele foi um processo contínuo, né? Um processo histórico contínuo. Ele não foi compilado logo após a morte de Jesus. Não foi. Tá? Então, essa compilação ela atende a interesses políticos, geopolíticos, ela atende a interesses religiosos específicos, como Marcião tinha o interesse dele. Entendeu? Assim como a igreja tinha o interesse dela, que posteriormente
no concílio de Calcedônia, né, foi compilado ali a Bíblia com todos os livros que a gente conhece hoje, né, tanto do Velho Testamento quanto do Novo, né? Mas o fato tudo isso são cópias, entendeu? Essas cópias, elas se basearam em outras cópias, que se basearam em outras, em outras, em outras. Agora, o manuscrito original, a gente não tem a fonte, tá? A gente não tem a fonte. Diferente, por exemplo, sei lá, eu posso pegar um documento histórico aqui, muito mais antigo que a Bíblia, como as leis de Hammurabi, da Babilônia. As leis de Hammurabi, o manuscrito histórico dela, tá lá no Museu do Louvre, em Paris. Ele tá lá, né? Preservado, né? Praticamente ilegível para nós, né? É claro que quem é filólogo, né, vai conseguir ler, né? Quem tem um conhecimento técnico nisso vai conseguir ler. Mas assim, para nós que não somos dessa área, a gente não iria conseguir ler ali as leis de Hammurabi, né? Do rei Hammurabi, que codificou essas leis ali na Babilônia antiga, né? Mas que é o atual Iraque hoje. Mas tá lá o manuscrito original, mesmo que ilegível, tá lá. O manuscrito tá lá. A Bíblia não tá em lugar nenhum. Os livros da Bíblia não estão em lugar nenhum. Então dizer que a Bíblia é o livro mais confiável do mundo, peraí, não é bem assim, né? O Harry Potter é mais confiável que a Bíblia. Se a gente for usar o critério de original, de manuscrito original, o livro do Harry Potter é mais confiável do que a Bíblia. É só eu pedir a J.K. Rowling, né, o manuscrito original que ela escreveu, que provavelmente ela deve ter na casa dela, né? Então, assim, difícil, né? Mas vamos deixar aí, seguir, né, o debate, as argumentações, vamos ver, né? Provas palpáveis pra gente poder dizer que a Bíblia é o livro mais confiável, né? Eu posso lhe apresentar algumas? A Bíblia é um documento. São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escrito por cerca de 40 autores. 31... 66 nas Bíblias protestantes, né? Na Bíblia católica são 72. Aí nós já temos um problema, né? Qual que é a correta? Eu sei que isso é um debate teológico e tal, católicos, protestantes, né? Estão debatendo aí há muito tempo sobre isso, inclusive não só debatendo, né? Se matando também na Europa há muito tempo sobre isso, infelizmente, mas assim, você diz que a Bíblia tem 66 livros porque você exclui os livros chamados deuterocanônicos da Igreja Católica. Macabeus, aqueles livros lá, né, que inclusive falam do purgatório. Vocês excluem esses livros, né? Então, assim, qual que tá certo? Com base em qual critério a Bíblia tem 66 livros e os 72 e os outros quantos são? Os outros 8 livros têm que ser tirados. Com base em qual critério? Né? Aí é difícil, né? Porque você dizer categoricamente a Bíblia é o livro mais confiável que existe, logo depois você dizer a Bíblia tem 66 livros. E a Bíblia católica? Você está dizendo que a Bíblia católica não é confiável, né? Você está dizendo que a Bíblia etíope, pesquisem aí a Bíblia etíope tem 88 livros. Uma das primeiras Bíblias do mundo, um dos primeiros cânones bíblicos do mundo é a Bíblia etíope. 88 livros na Bíblia etíope. Inclusive o livro de Enoque está lá na Bíblia etíope, que é o livro que fala dos Néfilins, né? Não vou entrar nesse assunto especificamente, mas isso aí é claramente ridículo, né? A ideia dos Néfilins, né? Então, convenientemente, isso foi tirado pelos concílios da igreja no Ocidente, né? Esse livro de Enoque. Mas assim, esse livro de Enoque estava lá na Bíblia etíope, que é muito mais antiga do que as Bíblias traduzidas pelos concílios do Ocidente, né? Do mundo ocidental. Então, inclusive até hoje, se você for numa igreja lá da Etiópia, eles vão ler a Bíblia de 88 livros. Eles não vão ler essa Bíblia que a gente usa aqui no Ocidente, a King James, a Ferreira de Almeida, né? Não. Né? Não. Eles não leem essas Bíblias, eles leem a Bíblia lá de 88 livros. Né? Então, meio difícil isso, né? Aí ele exclui todos os apócrifos, né? Com base em quê? Com base em qual critério? Os apócrifos são livros importantes. Você tem um livro lá de
Pseudo Tomé, né, que fala da infância de Jesus. Por que a gente não gostaria de saber da infância de Jesus? A Bíblia fala muito pouco sobre isso. Então, é interessante saber, né? Mais detalhadamente. E o livro de Pseudo Tomé fala isso. Mas o livro de Pseudo Tomé fala umas coisas também que não seriam muito convenientes sobre Jesus, né? Que Jesus não era esse pacifista que as pessoas pensam, né? Porque logo quando ele era criança, bom, eu não vou dar spoiler do livro, né? Mas basta ler, né? Jesus pega lá um estilingue e mata uns passarinhos, né? Vamos dizer assim, né? Não vou dar spoiler aqui, né? Leiam o livro de Pseudo Tomé. Então, sei lá, né, cara? É muito difícil isso, entendeu? Porque isso é todo um debate interpretativo. Você sobre a Bíblia, sobre quais livros devem entrar, não devem entrar, devem ficar de fora, considerados apócrifos. Isso é todo um debate hermenêutico interpretativo. Então, se a coisa é tão hermenêutica, tão interpretativa, por que exatamente? Por que exatamente dizer que o livro é o mais confiável que existe? Com base em quê? Né? Um dos 40 escreveu os 39 do Antigo Testamento, 9 dos 40 escreveu os 27 do Novo, no período de 15 séculos. Quando nós analisamos, são pessoas de repertório, backgrounds totalmente diferentes. Nós tínhamos pescadores como Pedro, reis como Davi, tínhamos filósofos treinados da mais alta envergadura, como é o caso de Paulo. E quando nós olhamos em 15 séculos... O que é muito estranho, né? Porque a gente sabe, com base em evidências históricas, de que um pescador, naquela época, naquela região, não seria um homem letrado, seria um homem analfabeto, não seria capaz de escrever um livro. Né? Então Pedro ter escrito um livro, Mateus quer dizer, ter escrito um livro, é uma coisa bem suspeita, né? Você tem um argumento extremamente consistente. E não é só isso, um livro é confiável nos critérios... Porque a sociedade, antigamente, isso qualquer sociedade antiga, era dividida em castas, né? E quem tinha acesso ao conhecimento eram os sacerdotes lá, que a Bíblia chama de fariseu, né? Fariseus, escribas, saduceus. Era a galera que estava numa casta social mais alta, mais hierárquica, né? Não um pescador, né? Então, é claro que hoje um pescador sabe ler e escrever, mas naquela época não sabia, né? E utilizamos na academia quando ele traz elementos no texto que podem ser investigados. A base do cristianismo, de acordo com Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, é um fato que não apenas se pretende verdadeiro, mas também é investigável. Quando ele diz que Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, é vã nossa pregação. Então veja que a base histórica do cristianismo é um fato que é público, a ressurreição pública de um homem. Existe na academia muitas pessoas que dedicam a vida ao estudo das provas históricas da ressurreição. Então um dos critérios importantes para a veracidade e confiabilidade das escrituras de qualquer livro da antiguidade... Existe, né? Mas a gente sabe também que existe um campo da arqueologia religiosa, que é a arqueologia crítica, né? Assim, eu não sou especialista nesse assunto, como eu já disse, mas eu sempre indico aqui um canal de especialistas. Tem o canal Arqueologia com Érica no YouTube, Arqueologia com Érica, que é muito bom, tá? Sobre esse assunto, tá? Em relação à geopolítica, ela só fala besteira de Israel e tal. Mas assim, nesse assunto específico de arqueologia religiosa, ela é muito boa. Eu recomendo o canal dela e eu recomendo o canal Verdades Ocultas da Bíblia, que é de um teólogo que também estuda e se baseia em referências arqueológicas, teológicas, que é o professor, se eu não me engano, é Carlos Alexandre, alguma coisa assim, né? Carlos Alexandre, me desculpa aí se eu estiver falando o nome dele errado aí, desculpa ele aí, mas eu acho que é isso, entendeu? Mas o canal chama Verdades Ocultas da Bíblia. Eles falam especificamente sobre esse assunto, e segundo eles não é bem assim, né? Você tem um campo da arqueologia que hoje é completamente separado da religião. A gente tem que ver que antigamente não era, por isso que tinha tanta falsificação. Você vê os próprios Santos Sudário, né? Enfim, já foi provado uma falsificação, mas como é que você ia provar na Idade Média que o Santos Sudário era uma falsificação? Não tinha como, né? Porque estava tudo interligado com a igreja, né? A igreja tinha um poder público, político muito forte. Mas a gente sabe com o desenvolvimento aí da arqueologia crítica que as provas históricas, o Filkenstein, por exemplo, né? Você tem arqueólogos como Filkenstein, que são da chamada arqueologia crítica, que não defendem muito bem essa historicidade da Bíblia, não, tá? Que dizem, na verdade, o contrário, né? É se ele parece dizer a verdade. Então a Bíblia não se esconde. Não é só saber se o texto parece dizer a verdade, mas saber se ele não foi modificado no passado do tempo. Isso é muito importante saber, é uma pergunta muito importante. Mas por que a Bíblia não foi modificada? Porque o Antigo Testamento é o mesmo texto sagrado dos judeus, chamado Tanakh. No ano 90 depois de Cristo, esse texto foi fechado e ele virou o Antigo Testamento. O Novo Testamento, que começa com 4 biografias... Os judeus podem ter falsificado, né?
A gente sabe que a sociedade judaica passou por várias transformações ao longo da história. A gente teve o período do exílio. A gente sabe que os judeus eles assimilaram muitas práticas culturais do Egito. Vocês sabiam que a própria prática da circuncisão não é originária dos judeus, do judaísmo? Ela é originária do Egito, tá? Do Egito antigo. Tem registros históricos que mostram que os egípcios praticavam a circuncisão como uma prática higiênica. Não necessariamente a higiênica, a ciência hoje diz ao contrário, mas os egípcios achavam que era no Egito Antigo. Então já se praticava a circuncisão 1000 anos, entendeu? Muito antes assim dos judeus. Então a gente sabe que os judeus assimilaram muitas práticas culturais de outros povos, eles estiveram sob o domínio de vários povos, então os próprios judeus podem ter, não vou dizer falsificado, mas modificado, né, algumas partes da Bíblia. Assim, quem vai falar muito bem sobre isso, sobre modificação da Bíblia, é o Bart Ehrman, né? O Bart Ehrman, que é um pesquisador sobre esse assunto, um teólogo americano da chamada teologia crítica, que é uma teologia investigativa, imparcial, irreligiosa, não quer dizer que seja antirreligiosa, é irreligiosa no sentido de que não está interligada com a religião. O Bart Ehrman vai defender que a Bíblia é modificada, e o Bart Ehrman é uma autoridade no assunto, entendeu? Que a Bíblia foi modificada ao longo do tempo, inclusive o Antigo Testamento, a Taná, a Torá, né? A Taná é o Antigo Testamento inteiro, né? A Torá é só os 5 livros, né? Seria isso. Tem várias cópias que nos garantem dizer que ele não foi modificado. As 5.686 cópias são do Novo Testamento. Para que o senhor tenha uma ideia, se você colocar essas 5.686 cópias uma ao lado da outra, elas são 99,5% dos casos idênticas. Do 0,5% de discrepância. Faz sentido, porque elas se basearam uma nas outras, né? 80% do 0,5% de discrepância diz respeito unicamente à questão de ortografia. Mas nós temos aqui, tanto no critério de dizer que o texto fala a verdade, quanto no critério de dizer que o que foi escrito lá atrás é exatamente o que nós temos hoje, nós temos a Bíblia como campeã em qualquer uma dessas filas que nós colocamos. Quando o senhor fala sobre não modificar a Bíblia, a gente tem como exemplo não aí, pode. um exemplo grande Não pode ser, cara, porque tem livros da atualidade que faz muito mais sentido você falar que são mais confiáveis, porque foram escritos recentemente, entendeu? Você pode pegar qualquer livro de literatura aí que é mais confiável que a Bíblia, né? Porque foi escrito recentemente, em termos históricos, recentemente, não há 2000 anos atrás, né? Eu também acho que, sei lá, isso não é uma pira minha com a Bíblia. Tipo assim, a Ilíada, a Odisseia, são livros também claramente modificados, várias vezes, né? Você acha que a versão do Homero tá lá até hoje, é a que você lê hoje, da editora X? Claro que não. É óbvio que foi modificado também, né? Bíblia protestante e a Bíblia católica, né? Qual que foi Exato. o critério usado para simplesmente Exatamente. descartar alguns livros que tinham que não pode modificar? A relevância não está nas pessoas, a relevância está no texto. O que nós podemos analisar é o documento que nós temos. É isso que nós estamos fazendo. Eu estou dizendo que Mas aonde está esse documento original? a Bíblia é o livro mais confiável que existe. A relevância está no texto. Tanto é assim que se nós encontrarmos, eu creio fortemente e veementemente que isso não irá acontecer. Mas se nós encontrarmos, por exemplo, uma carta escrita por Paulo... Porque assim, a Septuaginta, né, que é o Novo Testamento em grego, também é cópia. Também é cópia, então... Aonde que está essa fonte original, né? Essa carta escrita por Paulo não vai ser acrescentada à Bíblia. Tem livros na Bíblia que nós não sabemos nem quem é o autor. O livro de Hebreus, por exemplo. Você interessa? Nós não sabemos quem é o autor. Então você veja que a relevância está no texto. O que eu estou colocando aqui são elementos de extrema relevância que dizem respeito ao texto, independentemente do que a pessoa pense em relação ao autor. Não é o autor que tem a garantia da confiabilidade do texto, mas é o texto em si, pelo que nós analisamos hoje, pela confiabilidade que nós temos, que ele é o mesmo que foi escrito lá atrás, que nos dá essa garantia que ele é muito mais confiável do que qualquer outro livro escrito na história da humanidade. Não, mas não pode ser assim, tá? Não pode ser assim pelo seguinte motivo. Se a gente não sabe se foram os apóstolos que escreveram o texto do Antigo Testamento, isso literalmente refuta a ideia de que a Bíblia é um livro revelado por Deus. Assim, porque pode não ter sido os apóstolos. Pode não ter sido. Pode ter sido um copista. Pode ter sido sei lá, um poeta. Né? O livro de Salmos, por exemplo, é uma poesia. Né? Pode ter sido um poeta. Né? Pode não ter sido Davi, pode ter sido um poeta. Pode ter sido um escritor literário qualquer, né? Chapadão de cogumelo. Também não vou ofender também, né? Mas enfim, pode ser qualquer pessoa, né? Se a gente não tem a certeza que foi o apóstolo, né? Você não pode dizer que é o livro mais confiável que existe. E se não foi os apóstolos, é a prova de que o livro é uma mentira. Porque é de autoria dos tais apóstolos, mas diz ser de autoria dos tais apóstolos, mas não são. Então é um livro mentiroso.
concorda? Se é um livro mentiroso, não é revelado por Deus, né? Muito obrigado pela interação. De novo. Grandes Caralho. ideias podem surgir em qualquer lugar. Com o Wix, você... Tudo bem, pastor? Como é que vai a senhora? Tá bem? Tudo bem. Senhora? Olá, um prazer. Então, o que pega na Bíblia é o seguinte: tem 20 livros que foram excluídos que fala sobre Lilith e fala sobre um Deus muito mais perverso, muito mais obstinado. Como Não a gente vai sei. confiar num livro que excluiu 20? Isso aí eu nem sei, é uma informação que ela tá trazendo. Não sei. Pode ser. Por que não? Coisas que a gente não tem o conhecimento e discernimento. Como você me explica isso? Eu explico dizendo que a informação não é correta. Não houve exclusão desses livros. O livro que nós temos hoje do Antigo Testamento é o livro que foi fechado no Concílio de Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo. Essa informação não está correta. Não houve exclusão de... Eu pensava que era do Concílio de Calcedânia. Ah, enfim, teve tantos concílios, né? Mas enfim, acho que o de Calcedânia foi outra coisa. Mas enfim, cara, mas aí que tá, né? É o que eu falei. Você tem outros cânones diferentes, entendeu? Você tem a própria Bíblia egípcia, você tem a Bíblia do Marcião de Sinop, que não inclui o Novo Testamento, que foi o primeiro cânon bíblico que existiu. Foi o Marcião, que era bispo de Alexandria, ele foi o primeiro cara a pensar: a gente tem que compilar os livros da Bíblia para facilitar o entendimento das pessoas. Os livros não podem ficar soltos, entendeu? Porque se eles ficarem soltos, as narrativas não se conectam. Então, não faz sentido as pessoas aceitarem o cristianismo. Então, a gente tem que interligar os livros, a gente tem que compilar eles, formar um cânon desses livros em um mesmo livro geral, que reúne vários livros. Então, você tem outros cânones anteriores a esse cânon que a gente tem hoje, que foi, de uma certa forma, arbitrariamente definido. Arbitrariamente definido. Por que eu digo arbitrariamente? Porque ele fez, por exemplo, os protestantes tiraram 7 livros, né? Então eles fizeram uma crítica à Bíblia católica. Mas por que eles não fizeram uma crítica à Bíblia etíope, que existia muito antes da católica, né? Com base em quais critérios eles tiraram alguns, mantiveram outros, ou sendo que nem foi analisada a Bíblia dos caras lá, a Bíblia da Etiópia. Até porque na época, na Europa, né, medieval, você nem tinha isso. Se bem que o Lutero é mais ou menos do renascentismo ali, né? Mas você nem tinha isso, entendeu? Você nem tinha, as pessoas nem tinham acesso à Bíblia etíope, né, na Europa antiga. Então foi arbitrariamente definido esse cânon, né? Porque você não analisou outros cânones no mundo, né? A intercomunicação global no mundo ainda era muito limitada, né? Então as pessoas nem da Europa nem tinham acesso, né, às versões bíblicas diferentes. Os coptas no Egito, por exemplo, né? Também eu acho que tinha outra Bíblia totalmente diferente. Enfim, né? São muitos cânones, né? Muitos cânones anteriores a esse que a gente tem hoje. Texto algum. Todo o texto do Antigo Testamento é exatamente o texto da Tanar. Tanar que foi guardada pelo judeu. O judeu é o povo da palavra. Você veja que a identidade do judeu era no texto. Ele não tinha terra. A terra do judeu foi dada em 1948 na ONU, inclusive presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha. Foi aí que restabeleceu. Então esse texto é muito bem guardado pelo judeu. Então essa informação que a senhora traz não corresponde à formação da Bíblia. Isso não é fato. Mas eu não tenho agora o arquivo, mas eu tenho dados que provam que esses textos foram excluídos. Quais são esses dados? Qual é o arquivo? Eu tenho que procurar. Aí é meio difícil, né? Porque não tem como ela apresentar aí agora, né? No meio de um debate frente a frente, né? Assim, ela não vai para um debate com um calhamaço de livros, né? Não faz sentido ela ir num debate desse com um calhamaço de livros. Então, meio difícil, né? Procurar para poder ver, mas eu sei. Assim, você também não traz nenhuma fonte, pastor, com todo respeito, mas você tá dizendo isso baseado também em nenhuma fonte, entendeu? E nem por isso eu tô falando fonte. Tô pedindo fonte aqui, né? Porque eu entendo que o contexto é um contexto de um debate mais livre, né? Que não exige essa disponibilidade de fontes como livros, arquivos históricos, né? Mas que, obviamente, você tem que se basear neles, mas que você não vai portar eles em um debate, né? Mas você incentiva os espectadores a procurarem, né? Eu mesmo incentivo a todo mundo a procurar, né?
A senhora traga. E outra coisa, como a gente vai ter confiabilidade? Porque se você olhar uma Bíblia protestante e uma Bíblia católica, cada palavra ali é tendenciosa para uma coisa. Na verdade, a palavra não tinha que ser só uma coisa só. Só que se você analisar as duas Bíblias, tiver essa curiosidade, tem coisas escritas de uma forma que dão tendência para você entender uma coisa e da outra outra. Não devia ser uma coisa unificada, já que você falou que é do Tanar? Por que não é? A senhora pode ler nos originais. O Antigo Testamento é escrito em hebraico, com as partes aramaico, o Novo Testamento é escrito em grego. Talvez a senhora esteja falando de traduções. Não estou me referindo às traduções. Eu leio, por exemplo, nos originais. A senhora pode ler em hebraico, o Antigo Testamento, algumas partes em aramaico. Não, pastor. Os originais também são cópias, pastor. Por favor, pastor. Os originais também são cópias. A gente não tem os manuscritos originais de nenhum livro da Bíblia. Não tem. Ah, mas não tem porque teve invasão de outros povos que destruíram. Cara, isso aí já é... Em história, eu fiz história, tá? Eu fiz 2 anos de história, eu tranquei. Mas assim, eu entendo um pouco de metodologia histórica. Em história, a gente não trabalha com suposições. Ah, mas os persas invadiram, os babilônicos invadiram e destruíram tudo, então não tinha como manter. Bom, tudo bem, mas isso é uma suposição, isso é uma hipótese, não é um fato, né? O fato é que a gente não tem evidências. A gente não tem evidências desses manuscritos originais, né? Ah, mas teve uma enchente lá que destruiu a biblioteca que mantinha o texto. Tá bom, mas isso é uma hipótese também, né? Essas hipóteses são plausíveis e possíveis, mas ainda assim não são evidências. Portanto, não é racional a gente acreditar em hipóteses, por mais plausíveis que elas sejam, né? Em grego. Basta aprender essas línguas que essa sua preocupação, que é legítima quanto a eventuais erros de tradução, é superado. Os originais existem. Assim, não os originais, mas o que estava nos originais. Não os originais, mas o que estavam nos originais, Bom, é assim, eu tenho gente muito mais qualificada que eu para falar sobre isso. Tem um canal do Monei Teísta, que estuda hebraico. Pesquisem o canal do Monei Teísta, que ele é um estudante de hebraico antigo. Pesquisem o canal não vou indicar Antônio Miranda, porque o Antônio Miranda é definitivamente um analfabeto funcional. Não gosto do Miranda. Embora eu seja ateu, eu não sou fã da militância neo-ateia de internet. Mas assim, eventualmente surgem uns caras interessantes, como o Monei Teísta, o Arqueologia com Érica, Verdades Ocultas da Bíblia. São canais que falam especificamente sobre isso, que trabalham com referências, né? Então, é isso, né? Por meio das inúmeras cópias no hebraico existe, basta ler o original. Muito obrigado. O segundo tema é: o cristianismo é responsável pelo avanço da humanidade. Bom, voltando aqui, pequena pausa para ir no banheiro, já entrou uma propaganda. Puta que pariu. Cara, não adianta o YouTube me pressionar, eu não vou pagar para usar a internet. Eu não aceito, eu já pago para usar a internet, eu não vou pagar para usar aplicativo de internet, não adianta. Agora, alguma coisa está errada porque o nome do... Peraí. Mas por meio das 5.686 cópias do caso do Testamento em grego, por meio das inúmeras cópias no hebraico existe... Agora a gente está indo pro segundo tema do debate, que aí começa um assunto mais interessante. Eu já vi esse vídeo inteiro, né? O original. Muito obrigado. O segundo tema é: o cristianismo é responsável pelo avanço da humanidade. Opa. Bom, vamos lá. Deixa eu dar a minha opinião primeiro, né? Sobre isso, como ateu, tá? Não, o cristianismo não é responsável pelo avanço da humanidade, tá? Todas as ditas conquistas promovidas pelo cristianismo foram promovidas por pessoas, indivíduos, alguns deles cristãos, mas não por causa da religião cristã. Por exemplo, os cristãos adoram falar: o pai da genética é o Mendel, que era cristão, que era padre. O criador da teoria do Big Bang era um padre, né, o Lamarck. Cara, tudo bem, mas eles criaram com base em quê? Na metodologia científica ou na metodologia da fé? Científica, então a fé deles é irrelevante, entendeu? Sim, cristãos podem ser geniais, mas ainda assim isso não representa um avanço para a humanidade devido ao cristianismo, né? E assim, do ponto de vista de religião, eu não preciso nem falar, né? O cristianismo está promovendo aí o massacre, né? Há pelo menos aí, vamos dizer, 1000 anos, né? Muita gente fala da Inquisição espanhola, italiana, que foi gravíssima, mas antes disso, entendeu? Antes disso,
A gente pode pegar, por exemplo, a destruição do templo de Ártemis na Grécia Antiga, entendeu? A gente pode pegar queimas de vilarejos politeístas, promovido por cristãos. A gente pode pegar assim a morte a Hipátia de Alexandria, que foi uma filósofa da era antiga ali, de Alexandria, né, que foi assassinada a mando de um bispo lá, o bispo Cirilo lá de Alexandria. Então, assim, a gente pode pegar o próprio Império Romano cristão perseguindo pessoas. Cara, a própria segunda, a queima da Biblioteca de Alexandria, a segunda, né? A primeira foi no contexto de guerra, muito antes do cristianismo. A segunda foi promovida por cristãos perseguindo os pagãos, que não eram apenas pessoas que acreditavam em deuses, tá? Muitos pagãos eram considerados pessoas que não aceitavam a religião cristã. E aí, na Idade Média, a gente pode falar do retrocesso científico que a gente teve, né, do avanço científico que estava sendo conquistado na Grécia Antiga, no Império Romano, e que quando surge ali o cristianismo, a ciência ela é completamente congelada. Então você tem ali perseguição de pessoas como Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, né, pessoas que propuseram ali teorias que a igreja não aceitava, que não condiziam com os dogmas da igreja, né, ou pelo menos da interpretação dos dogmas sagrados que a igreja tinha. Né? Então, essas pessoas foram queimadas. Isso é um avanço humanitário? Eu acho que não, né? Se a gente for pegar também a própria Inquisição, né, que começou ali com os cátaros, né, que eram cristãos, né, que simplesmente acreditavam em algo diferente dos católicos, entendeu? Que crianças não deveriam ser batizadas, tipo isso, entendeu? A gente pode falar dessa perseguição contra cátaros, albigenenses na Idade Média, a Inquisição, que foi criada especificamente para isso. Aí a gente vai lá para a Espanha moderna, lá 1800 e pouco, tem a Inquisição Espanhola, que persegue judeus, baseada em sangue, tá? Judeus baseados em sangue. Inclusive o começo do nazismo, o nazismo foi inspirado diretamente pela Inquisição Espanhola, tanto é que o Hitler fala o que nós fizemos não foi diferente do que os católicos fizeram, né? Do que os católicos fizeram. Então o Hitler foi diretamente influenciado pela Igreja Católica. Assim, a gente tem a guerra, quando surge a Reforma Protestante, os movimentos protestantes na Europa, a gente tem milhões de guerras de protestantes e católicos se matando, entendeu? Destruindo seus países por causa de crenças interpretativas da Bíblia, né? Você tem o massacre de São Bartolomeu, onde os católicos dizimam vários huguenotes que eram calvinistas franceses em Paris. Então, assim, você não só falando dos católicos, os protestantes também massacraram católicos na Irlanda também, com Oliver Cromwell. Você pode pegar nos Estados Unidos, né, a queima de bruxas ali, né, as bruxas de Salem, né, que os caras literalmente se basearam no depoimento de uma criança, né, para começar aquela perseguição a bruxas, e isso foi feito pelos protestantes puritanos norte-americanos, né, nas 13 colônias, na New England ali, né. Então, assim, eu já citei aqui vários acontecimentos históricos que provam que o cristianismo representa muito mais um desavanço para a humanidade do que um avanço. A gente pode pegar a própria peste negra, entendeu? Que foi um desavanço. A peste negra surgiu no Oriente Médio, né? Mas ela se espalhou no Ocidente, porque alguém do Oriente Médio veio para o Ocidente. Mas ela se espalhou no Ocidente. Por que ela não se espalhou no Oriente Médio? Né? Porque você estava na era de ouro árabe, né? Você estava na era de ouro árabe. Os muçulmanos na época não eram tão animais como eles eram hoje. Na época os muçulmanos pelo menos aceitavam a ciência, né? Você tinha pesquisas astronômicas na era de ouro árabe, pesquisas de astronomia. Eu sou um grande entusiasta dos abássidas, né? Eu acho um povo assim, uma das maiores civilizações de todas, os abássidas, né? O califado abássida. Você tinha ali né, a própria teoria da gravidade surgiu originalmente com um muçulmano, né, com um árabe muçulmano. Você tem o desenvolvimento de medicina que possibilitou que o Oriente Médio não tivesse o problema da peste negra, mesmo tendo se originado lá,
né? Ainda assim eles conseguiram conter a peste negra, coisa que não aconteceu no Ocidente, na Europa medieval cristã. Por que não aconteceu? Porque a igreja, né, chamava todo mundo, né, de feiticeiro, de bruxa, todo mundo que queria desenvolver remédios, prevenções com base na ciência, né, para mitigar os efeitos de uma pandemia, como essa pandemia de peste negra que teve na Idade Média, que todo mundo conhece, que dizimou aí 1/3 da Europa, né, e não surgiu na Europa. Então, assim, por favor, né, eu não acho de forma nenhuma que isso aqui é razoável, tá? Essa afirmação, de forma nenhuma. Você pode até falar que o cristianismo construiu alguns hospitais. Beleza, construiu hospitais, construiu escolas na época da colonização, né? Ajudou ali no processo de civilização dos indígenas, que eram verdadeiros animais, né? Selvagens. O cristianismo até ajudou a acabar com algumas práticas pagãs, tanto dos indígenas na colonização, quanto dos politeístas lá, que sacrificavam crianças para Odin, né? Que é uma coisa repulsiva também. E os cristãos pelo menos acabaram com isso. Tá bom, isso aí eu até reconheço. Mas, se a gente for pegar proporcionalmente, o cristianismo foi muito pior na história do que melhor, né? Do que bom. Foi muito mais ruim do que bom, né? Cristiano. Agora, alguma coisa está errada porque o nome do irmão é Cristiano, velho. Bom, eu discordo completamente, absolutamente, pelo fato de Aí que o meu é João. o cristianismo seja responsável pela conquista da humanidade. Muito pelo contrário. Existe algo de retrógrado nesse sentido. Eu confio muito na ciência, na verdade. De acordo com a nossa conversa, qual a narrativa que o senhor teria em relação a esse processo de desenvolvimento da humanidade em cima do cristianismo? Se o senhor quiser falar em relação à ciência, nós podemos falar em relação à ciência. Eu vou dizer, eu não confio na ciência. Eu tenho certeza da ciência. Porque a ciência se baseia na realidade, né? Eu tenho certeza no método científico, não em tudo que os cientistas dizem, tá? Os cientistas erram, tá? Mas eu falo no método científico. Eu não confio, eu tenho certeza, né? Então vem outras áreas. Mas só em relação à ciência, para o senhor ter uma ideia, a ciência moderna, ela só aparece de forma relevante em países de matriz cristã. As maiores e melhores universidades do mundo foram iniciadas com... Isso, a ciência moderna, tá, é verdade. Mas independente do cristianismo. Até porque a ciência começou a se desenvolver depois do iluminismo, né? E o iluminismo não tem nada a ver com... foi justamente o processo de secularização do Ocidente. É ali que começa a avançar a ciência no Ocidente, né? Agora, no Oriente Médio, eu vou te falar que o começo da ciência moderna a gente pode lastrear lá no Oriente Médio, né? Só que assim, a gente tem sim uma visão ocidentalista aqui na historiografia que a gente ocidental, né? Então a gente não permite se abrir para essas experiências do Oriente Médio. Mas assim, a ciência moderna ela surge sim no Ocidente, mas a proto-ciência moderna surge no Oriente Médio. Isso aí é fato. Tanto é que eu acabei de falar da gravidade, né? Por exemplo. Que surge originalmente, é proposta não por Isaac Newton, mas sim por um astrônomo muçulmano, por um polímata muçulmano. Não vou me recordar o nome agora. Mas assim, ele era persa, né? Inclusive é isso, né? Não foram os árabes, né? Foram os persas que desenvolveram a maioria da Era de Ouro árabe, né? Deveria se chamar Era de Ouro persa, mas enfim. É isso, entendeu? É isso. Agora, claro que o começo da ciência moderna se manifesta, a própria metodologia científica começa com Francis Bacon e tal, porque hoje a gente tem essa visão, né? Ciência. Mas a ciência depende de critérios filosóficos para existir, né? Então, a gente tem que dar muita importância para o método científico, coisa que, infelizmente, não tem essa cultura hoje nos cursos de ciências naturais das faculdades brasileiras. Ninguém dá muita importância para a filosofia da ciência, sendo que isso é literalmente a base para a ciência funcionar, né? Como escolas de discípulos cristãos. Eu vou citar alguns exemplos. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge. Se você tem uma ideia, o lema original da Universidade de Harvard, que é a maior e melhor universidade do mundo, é verdade para Cristo e a Igreja. Então, a ciência... Isso é verdade. Harvard foi uma universidade criada por cristãos puritanos nos Estados Unidos, é verdade. Mas, originalmente, era uma faculdade criada para formar pastores. Depois que foi se tornar uma faculdade de ponta, de pesquisas científicas, na área de humanas, de
exatas, né? Isso foi depois, tá? Depois que os Estados Unidos se forma, né, enquanto nação, que Harvard ganha o prestígio que ela tem. E é justamente com o processo ali de secularização dos Estados Unidos, de separação da igreja do Estado, tá? E da própria igreja da educação, tá? Porque a igreja não só era ligada ao Estado, como ela era ligada à própria educação, na época dos puritanos. Então, Harvard, quando estava sob influência cristã, ela era uma faculdade comum, né? Era uma faculdade criada para formar teólogo, pastor, né? Não era uma faculdade de ponta. Ela foi se tornar uma faculdade de ponta após a fundação dos Estados Unidos e após ali os Estados Unidos estabelecer princípios ali de manter a igreja distante, né, independente da educação e do Estado, né? Envolve também diante de uma perspectiva, de um pano de fundo filosófico que é judaico-cristão. Qual é o pano de secularista. A Harvard só tem o prestígio que tem hoje graças ao secularismo. fundo filosófico da possibilidade de desenvolvimento da ciência é que a empreitada científica, que é o intuito de encontrar padrões de inteligência no mundo, pressupõe que o mundo é organizado inteligentemente. Eu não diria que a ciência é a tentativa de encontrar padrões de inteligência no mundo, tá? Eu diria que a ciência, ela é pelo menos na minha visão objetivista, né? A ciência seria uma tentativa de encontrar fragmentos da realidade no mundo, tá? Fragmentos da realidade. Ela seria ali uma tentativa de entender como funciona a natureza, né? Portanto, a própria realidade em si, e não exatamente de encontrar padrões de inteligência, né? A ciência é completamente diferente da lógica, né? Por exemplo, né? Isso aí seria mais uma função da lógica, né? Encontrar padrões de inteligência no mundo, que governam o mundo, né? Mas a ciência não, a ciência ela entende o próprio mundo, né? Ela seria para entender a própria realidade, o próprio mundo, né? E, portanto, por uma mente o universo, isso né? é da ciência, mas nós podemos falar em vários avanços em outras áreas também, se o senhor quiser. Mas eu não consigo associar ciência e cristianismo. Para mim, cristianismo é algo que se tornou durante o tempo algo muito enfraquecido de acordo com a postura de variadas plataformas que a igreja veio se transformando no decorrer dos anos. A ciência é exata. Então, consequentemente, quando você fala em Harvard, pode ser sensacional, mas quem me garante que o diretor seja cristão, ele queira impor essa natureza cristã dentro de uma faculdade? O que eu não acho muito interessante quando você vai num tribunal e tem Jesus crucificado. Tem pessoas neutras ali. Eu, particularmente, eu tenho outras questões de... Sim, realmente é um grande problema isso, né? Você ter cruz, né? Você ter passagens bíblicas em tribunais, por exemplo. Você ter que jurar na Bíblia, né? Nos Estados Unidos, no Brasil, você tem uma cruz lá de Cristo, né? No STF, parece. Isso é um grande problema mesmo. Porque, afinal, a gente vive num estado secular, né? Então, a gente não vive num estado confessional, né? Para ter elementos religiosos em instituições públicas, né? Instalações públicas. De religião como o budismo. Aquilo para mim é muito fora do que eu penso em relação à neutralidade de um local assim, que você está julgando com pessoas inteligentes, tem um advogado, tem um réu, tem um advogado de defesa, tem de acusação, etc. Então assim, existe uma tendência, na verdade existe uma atitude tendenciosa em relação à sociedade para nos impor o cristianismo. Não é o que me parece nós analisarmos as evidências. As universidades públicas hoje, você pode fazer qualquer manifestação religiosa sem nenhum problema, mas se for fazer alguma manifestação do ponto de vista cristão, haverá dificuldades a serem enfrentadas. Mesmo que nós vivamos em país. No Brasil sim, não só no Brasil, né? Mas isso é porque hoje as faculdades são governadas por uma tendência de pensamento materialista, marxista, né? Que não é só anticristão, ele é contra qualquer tipo de manifestação não marxista materialista de mundo, né? Então, infelizmente, a gente vive isso, né? Isso que é, em sua grande maioria, cristã. Nós temos aqui nas universidades, que foi por onde o senhor começou falando, uma predominância anticristã. Isso é dado. E digo mais, o Estado laico é uma conquista do cristianismo. Lutero tem cartas escritas à princesa da Saxônia defendendo que o homem deveria ser livre para ensinar por qualquer livro, inclusive a Bíblia. Então, tá bom, mas se você for pegar o movimento protestante, não era assim não, tá? Não era assim não. O movimento protestante não era laico. Beleza, você pode dizer Lutero, mas e os luteranos? Né? Eu dei o exemplo do Cromwell, né? Do Oliver Cromwell, né? Por exemplo, que na Inglaterra ele perseguiu católicos na Irlanda, por exemplo, né?
Então, assim, eu não diria que o movimento protestante é tão assim aberto a outras religiões, né? Eu diria que sim, ele é mais aberto que o catolicismo, mas mais por uma questão política mesmo, entendeu? Mais por uma questão política. E os luteranos eram. O Lutero era alguém completamente antissemita. Lutero escreveu um livro chamado Os Judeus e Suas Mentiras, né? Onde ele literalmente diz ali absurdos, né, sobre o povo judeu. Então, Lutero seria alguém que jamais toleraria uma diversidade religiosa judaica, por exemplo, né? O infanticídio, enaltecimento do tratamento da mulher, se você quiser. Jesus Cristo, quando trata com a mulher samaritana, enaltece a condição É da mulher. interessante quando o senhor fala em mulher, por exemplo. Faz parte realmente do desenvolvimento da humanidade? Porque a igreja, ela força o não uso da camisinha, que é algo absurdamente necessário. Se tiver um estupro, por exemplo, a criança nascer, a igreja força com que a família fique com aquela criança, mesmo que seja indesejado. Desenvolvimento que tem na sociedade em relação a isso. Eu acho que é um retrógrado completo. Não há nada nas escrituras que nos digam que nós devemos forçar uma família a ficar com a criança. O que nós devemos defender enquanto cristãos é que nós não devemos matar um bebê intrauterino, ainda mais quando ele não tem a menor condição de defesa. Essa é a grande questão. Isso aí já é um outro debate, né? Mas eu acho que vale a pena entrar nisso rapidamente aqui, tá? Eu, particularmente, podem ter ateus que sejam contra o aborto, né? Não vejo nenhum problema num ateu formular um raciocínio para ser contra o aborto, mas eu, particularmente, no meu entendimento, eu considero como uma liberdade individual inviolável, tá? Eu defendo o aborto, o direito ao aborto, porque eu creio que o indivíduo ele só tem direito a partir do momento que ele é um indivíduo, né? Que ele possui pessoalidade, que ele possui personalidade, identidade, né? Coisa que um bebê não possui. Um bebê ele depende da mãe para existir, né? Ele não tem pessoalidade, portanto ele não tem direito. É óbvio que um feto em determinado estágio ele é uma vida, né? O embrião não, mas um feto sim, ele tem batimento cardíaco, beleza. Mas ele não tem estômago, por exemplo. Ele depende da mãe para se alimentar, assim como uma bactéria, né? Não estou dizendo que é a mesma coisa, claro que não. Um é um potencial ser humano, potencial ser humano. O outro é um organismo vivo parasita, né? Mas assim, um feto a gente pode dizer que é, desse ponto de vista, né, um parasita, porque ele depende da mãe para existir. Ele depende da mãe, do pulmão da mãe para respirar, ele depende do estômago da mãe, né? Então ele não tem uma pessoalidade, né? Ele não tem uma existência enquanto indivíduo. Ele só é um ser vivo, né? Talvez eu tenha sido meio duro ao dizer que ele é um parasita, né? Mas assim, ele é um potencial ser humano, não um ser humano propriamente dito, né? Então ele não possui direito, né? Eu diria que o direito surge ali a partir da gravidez, podemos dizer que do terceiro trimestre, né? Que seria quando o bebê já no nono mês, né? Quando o bebê já está prestes a sair, né? Ali ele já está com tudo formado, ali ele não é um feto, mas ele é um bebê que a qualquer momento pode nascer. Ali ele tem direito. Ali não pode abortar, mas é só ali, entendeu? Para mim não tem limite, 5 meses, 6, 7, qualquer período é um direito da mulher abortar, de retirar aquilo ali do seu útero, do seu corpo, né? Porque é a vida dela, né? Ela pode fazer isso, é uma liberdade individual dela, né? E o feto ele não possui direito, né? Então essa é a minha visão, particularmente. Eu entendo que esse movimento pró-vida ele é muito influenciado pela religião, né? Mas eu considero ele meio deletério, né? Porque ele tem um entendimento totalmente errado sobre direitos, sobre ética, sobre moral, né? Porque um feto definitivamente não tem direito, né? Não basta apenas estar vivo para ter direito, né? Uma bactéria não tem direito, um animal não tem direito, né? Para você ter direito, você tem que ter identidade. Por exemplo, um bebê, né? Um bebê você espera que ele tenha um certo tipo de comportamento, é verdade. Mas se você for pegar um bebê, quando era bebê, eu reagia de uma forma. Você que está assistindo esse vídeo, quando você era bebê, você reagia de outra forma a estímulos do mundo, né? Então, os bebês, eles agem de forma diferente porque eles têm... eu, por exemplo, segundo a minha mãe, meu pai, eu tinha o hábito de não chorar, de segurar o choro.
né? Eu ficava roxo, assim, eu não chorava. Já outros bebês choravam muito, né? Qualquer coisinha o bebê... né? Enfim, isso prova muito bem que os bebês eles possuem identidade. Eles são indivíduos, né? Que possuem uma pessoalidade, uma identidade própria, né? Que fazem eles se diferenciarem de outros indivíduos, bebês, né? Justamente essas diferenças de como eles reagem a estímulos no universo, no mundo, ao seu redor, no mundo externo, né? Já um feto não. Um feto você espera o mesmo comportamento de um feto, né? Um feto sempre vai ter o mesmo comportamento ali, né? Se é que podemos dizer que ele tem um comportamento, né? Então, um feto não é um indivíduo, portanto ele não tem direito. Não, ter um filho e dar para adoção não é crime no Brasil. Agora, eu discordo respeitosamente do senhor dizer que a igreja força. A igreja não força ninguém, a igreja orienta. Porque o valor do ser humano é intrínseco. Isso graças ao que as escrituras dizem em Gênesis capítulo 1, verso 27. Inclusive, todo o sistema de direito natural do mundo tem como base a ideia de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Essa ideia provém da ideia judaica. Sei lá, será, cara? Assim, a base do direito hoje que a gente tem é o direito romano, pré-cristão, né? É o direito romano pré-cristão. Então, sei lá, né? Acho que não. Cristã, Gênesis 1, 27, o homem foi feito à imagem e semelhança do seu e, portanto, tem valor intrínseco, ele tem dignidade. Matar uma criança intrauterina é tratá-la como coisa, é extrair dela a dignidade que é inerente a ela, é fazer dela algo descartável. Mas é um filho indesejado, correto? Indesejado, mas o valor da situação é correto. o valor da vida de uma pessoa não pode estar no desejo do outro. Eu não digo que isso seja desejável ou indesejável, o que eu digo é que, mesmo que indesejável, isso não é suficiente para nós matarmos uma criança Não indefesa. existe uma flexibilidade, então por isso que eu acho que é um subdesenvolvimento da própria O feto não é uma relacionado criança. a comportamentos nossos. Porque o cristianismo é necessariamente a força motriz de todo o planeta Terra. É porque construiu a base da mais livre, mais próspera e mais importante civilização da história da humanidade, que é a civilização ocidental. Em qualquer outra civilização é barbárie. Antes do cristianismo era barbárie. Porque não o Oriente poderia... Não, isso é uma simplificação histórica. Antes do cristianismo era barbárie. Não é bem assim. Sim, existia barbárie antes do cristianismo, antes do próprio judaísmo, existia muita barbárie, mas o judaísmo, o cristianismo trouxeram outras formas de barbárie que não existia antes, né? Por exemplo, a ideia de perseguição religiosa não existia antes, né? Antigamente você tinha uma liberdade religiosa limitada ali ao que o império permitia, mas você tinha, né? Com o cristianismo, no Império Romano, por exemplo, não tinha liberdade religiosa, né? Em relação ao judaísmo, eu poderia dizer que o judaísmo tem influências bem positivas, mas também muito negativas. Muito negativas. A própria ideia ali de circuncisão é uma coisa bem negativa, né? Você circuncisar uma criança baseado em quem? Uma crença religiosa, né? É uma coisa bem ruim, né? Agora, o judaísmo trouxe uma ideia ali de valor à vida muito interessante, que você não pode sacrificar a criança para deuses, né? E o cristianismo preservou isso. Isso é legal, isso é legal. Isso é bacana. Embora na Bíblia ali tem vários sacrifícios para Deus, mas não de crianças propriamente ditos para Deus, né? Isso é legal. Então, não sei, velho. Isso é uma simplificação. Antes do cristianismo era barbárie. Não necessariamente, né? Simplificar as necessidades da Igreja Católica e soma força. Os Orientes são Porque o obras Oriente interessantes. Islã está matando as mulheres, está escravizando as mulheres. Onde tem o cristianismo é que nós temos liberdade, prosperidade, que nós temos a possibilidade de sermos quem nós gostaríamos de ser. Obrigado, Cristiano. Foi um prazer, viu? Mas a sociedade atual é totalmente secularizada, cara. A maioria da sociedade atual, ela não é praticante do cristianismo. A gente está vendo censos aí. Sim, os evangélicos estão crescendo, mas o ateísmo está crescendo muito, no Brasil, inclusive. E cada vez mais na Europa, você tem igrejas fechando para virar bar, entendeu? Igrejas históricas fechando e se transformando em bar. Teve uma igreja na Holanda lá que virou um boteco, literalmente, entendeu? Uma igreja histórica de 300 anos. Ninguém frequentava, né? Um cara lá que queria comprar, né, o terreno, comprou o terreno, demoliu a igreja, conseguiu a autorização do governo, comprou o terreno, demoliu a igreja, construiu um boteco. Então, assim, a gente está vivendo há muito tempo o que Nietzsche chamava de processo de morte de Deus, né? Deus está morto, né? Está morto não no sentido ontológico, ele está morto no sentido da sociedade, de que a sociedade não segue mais os princípios de Deus religiosos, né? Há muito tempo.
Então você dizer que a ciência avançou no Ocidente por causa do cristianismo? Não, ela avançou por causa do abandono da fé cristã, do secularismo, né? Que não é só no Estado. O secularismo também é na sociedade, também se manifestou socialmente. Maurício Donda perguntou, De novo qual isso. faculdade que eu faço para saber qual o valor do meu imóvel? Que negócio difícil. Maurício. Vai bem? Qual o seu? Vai bem? Como é o nome do seu? Victor. Então, vamos lá. O tema diz que o cristianismo é responsável pelo avanço da sociedade, né? Eu discordo totalmente disso. Eu acho que a igreja como instituição, não como pessoas de fé, mas a igreja como instituição, ela tem um papel de grande retrocesso em toda a história da humanidade, principalmente se a gente for abordar esse tema. Na época da Idade Média, a gente sabe que a igreja, principalmente a católica, tinha essa questão de caçar as pessoas, caçar quem tinha uma Sim. opinião diferente, e isso pode até ter vindo a ocasionar perdas de grandes inovações ou até grandes pessoas, trazendo isso. Deixa eu só dizer que, em parte, eu concordo com sua observação, desculpa interrompê-lo, mas, de fato, a igreja algumas vezes não foi apenas má, mas foi perversa. Mas nós estamos falando aqui do cristianismo. Eu ia trazer isso para agora, para os tempos que a gente vive hoje. A igreja algumas vezes errou, mas você concorda comigo que você não consegue ver isso na pessoa de Jesus Cristo, no ensinamento de Jesus Cristo? Não é interessante. Cara, tem... Putz... Não vou lembrar qual passagem. Mas tem uma passagem de Jesus que ele fala, que ele deixa meio a entender de forma subjacente. Não vou lembrar. Eu vou colocar no link na descrição a passagem, que eu vou pesquisar. Mas eu acho que é João alguma coisa. Não sei, velho. Não sei se é Romanos ou João. Ah, cara, não lembro. De verdade. Mas assim, Jesus fala abertamente assim. Quem seguir a mim... Como é que ele fala? Tentando lembrar aqui. O termo que ele usa, né? Ele usa bastante parábolas, né? Metáforas. Tipo assim, quem não for a mim será jogado fora, tipo isso, entendeu? Quem não seguir a mim será lançado ao fogo, algo assim, entendeu? Quem não for jogar, quem não me seguir será lançado ao fogo. Cara, eu vou pesquisar. Vou pesquisar aqui. Deixa eu dar uma olhada. Quem... E aí eu já mostro na íntegra essa passagem. Quem não seguir a mim será lançado ao fogo. Acho que é algo assim. Lançado ao fogo. É essa aqui. Lançado fora, não é ao fogo, não. Viajei. É essa aqui. João, capítulo 15, versículo de 4 a 17. Não, de 4 a 17 é muito. Vou dar uma lida aqui, né? Pera aí. É aqui, exatamente aqui que eu quero. Deixa eu aproximar aqui. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no meu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e vosso gozo esteja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeres... Não, peraí. Não é... Cara, tá muito longo isso aqui. Deixa eu pegar a passagem exata. É essa passagem aqui, ó. É isso aqui que eu quero dizer. Tá? Eu não sou... Desculpa aí a todos, né?
eu não sou exegeta, não sou teólogo. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E os apanham, lançam ao fogo e os queimam. Tá? É isso aqui que eu quero mostrar. Isso aqui foi interpretado pelos cristãos ao longo da história como algo literal, como algo de que se você não permanece em Jesus, se você não segue Jesus, você tem que ser lançado fora, entendeu? Então, eu não estou dizendo que isso é verdade ou mentira, tá? Até porque eu não conheci Jesus pessoalmente, eu nem sequer acho que ele existiu historicamente, mas esse é outro assunto. Então eu não vou dizer que Jesus quis dizer isso ou não, mas fato é que os cristãos interpretaram assim com base na Bíblia, com base no ensinamento de Jesus. Jesus diz claramente aqui: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Portanto, isso é um ensinamento de Jesus. É um ensinamento de Jesus. Você pode dizer, mas não é bem assim, não é isso que ele quis dizer. Mas os cristãos interpretaram assim durante muito tempo. Hoje não interpretam mais, que bom, mas interpretaram. Então, isso está no ensinamento de Jesus. Definitivamente está. Esse ódio, né, essa violência contra quem não é cristão. Então, sei lá, não é bem assim, né? Acho que Jesus é só paz e amor, né? Não é bem assim. Isso aí, mas você tem que ter razão. Porque hoje em dia a gente vê muitos pastores usando disso pra alimentar o preconceito das pessoas, né? Muito boa colocação. Victor, o terceiro tema é preciso mais fé para ser ateu do que para ser cristão. O ateísmo, ele pressupõe várias assertivas que é preciso ter fé. Uma delas, por exemplo, é de que, por algum motivo, as leis da física que funcionam aqui no Rio de Janeiro funcionam em São Paulo. Vamos lá, tá? O ateísmo, ele não é uma posição baseada em fé, tá? O ateísmo, ele é uma posição baseada na razão. Pode ser que os ateus tenham fé em astrologia? Pode ser. Mas assim, o ateísmo não é baseado na fé, ele é baseado na razão. A fé, o que ela é? Fé é uma crença em algo sobrenatural. Isso é fé por definição. A crença em algo sobrenatural. Tá? Isso é definitivamente o oposto do ateísmo, que é a descrença no sobrenatural. É claro que ateísmo foi usado em momentos diferentes ao longo da história. Você tem os ateus que negavam determinadas religiões, mas que aceitavam outras. Mas hoje, comumente entendido, o ateísmo é a negação de todas as religiões e de todos os princípios religiosos de fé. Né? Então, o ateísmo é definitivamente o oposto de fé, por definição. Né? O ateísmo não se baseia na fé, ele se baseia na razão. Ele se baseia nas evidências e na razão. Funciona em Londres, funciona em Natal. Não há nada na ciência que diga que as leis que funcionam aqui funcionam em outro lugar. Outro caso que é preciso ter fé na cosmovisão ATI. Não, peraí que eu não entendi a analogia. As leis da física que funcionam aqui no Rio de Janeiro funcionam em São Paulo, funcionam em Londres, funcionam em Natal. Não há nada na ciência que diga que as leis que funcionam aqui funcionam em outro lugar. Outro caso que é preciso ter fé. Mas, claro que há. Sim, as leis da física são universais. Isso não depende, realmente, isso não é científico. Isso é filosófico. As leis da ciência são universais. As leis científicas, as leis da física, por exemplo, e outras leis de outros campos da ciência são leis universais. Mas isso, o ateu é porque é aí que tá, né? Esse movimento neo-ateísta de internet, ele é cientificista, ele é positivista, lógico. Ele entende que a ciência é a única forma de conhecimento. Mas essa não é a posição dos ateus clássicos, por exemplo. Não é, tá? Não é. E então, assim, o ateu ele não diz que você tem que partir do pressuposto de que a ciência é a única verdade que existe. Não é isso que é ateísmo. Não é isso, tá? Então, existem coisas anteriores à ciência. Né? As próprias leis da lógica, próprio que guiam, né, o funcionamento do universo, né? A própria existência de entes imateriais, mas que são derivados da matéria, né? Esses entes imateriais, eles são independentes da ciência, com certeza, tá? Ninguém nega isso. Então, as leis da física são universais, isso é axiomático. Eu não preciso da ciência para me dizer que as leis da física funcionam aqui no Brasil e no Japão. A lei da gravidade funciona aqui no Brasil e no Japão. Isso é um pressuposto lógico.
Ela tem que funcionar. Para ela ser verdadeira, ela tem que funcionar. Tanto no Brasil quanto no Japão. Ela tem que ser universal. Ela tem que ser. Então, eu não sou cientificista, tá? Eu sou ateu, mas eu não sou cientificista. Mas o que isso prova a existência de Deus? Exatamente. Fé da cosmovisão ateísta é a de que as leis da Porque natureza... assim, a própria teoria da gravidade só faz sentido se ela for universal. Ela não pode ser local. Senão ela não faz sentido. Senão ela não é uma lei. Ela é um fenômeno natural específico. E não uma lei. Né? Uma lei no sentido científico do termo, né? Que pressupõe universalidade. Uma lei científica, ela pressupõe universalidade. Ela tem que funcionar independente do contexto regional, geográfico, histórico, do período histórico. Ela tem que funcionar, né? Universalmente, para ser uma lei. Isso é um pressuposto lógico, racional. Eu não preciso de informações científicas, empíricas para isso. Isso é lógico. que funcionam hoje funcionarão amanhã. Não há nada na ciência que nos garanta. Inclusive, tem até um cético chamado David Hume, que escreveu um livro, uma inquirição acerca do entendimento humano, que ele diz: o fato do sol nascer todos os dias não nos garante que ele nascerá amanhã. É preciso... Essa visão do Hume de ciência, ela é muito contrastada atualmente, tá? Porque, assim, esse empirismo radical do Hume não é muito aceito hoje pela metodologia científica, tá? Porque, assim, hoje a gente sabe que a ciência funciona à base de probabilidades. Então, o que a gente tem na ciência são certezas probabilísticas. Então, o Sol, a gente sabe que o Sol vai nascer amanhã porque tudo indica que o Sol vai nascer amanhã. Porque a probabilidade do Sol nascer amanhã é 99,9%. É uma certeza probabilística que a gente tem que o Sol vai nascer amanhã. Então, é uma verdade que o Sol vai nascer amanhã. Agora, pode ser que o Sol não nasça amanhã se tiver algum evento natural no universo. Que algum, sei lá, um astrônomo, um físico, um astrofísico, consiga detectar esse fenômeno no universo, né, que cause a possível, o Sol colapsa, né, o Sol ele não vai nascer amanhã, por algum motivo, né? Pode ser. Aí a gente não vai de fato saber que o Sol vai nascer amanhã, se isso for comprovado por algum cientista, né? Comprovado não, se isso for postulado por algum cientista, né? Se isso for pesquisado e observado por algum cientista, de que existe a probabilidade do Sol não nascer amanhã, aí sim a gente vai ter a gente pode ter esse ceticismo do Hume, essa incerteza de que o Sol vai nascer amanhã. Mas tudo indica que o Sol vai nascer amanhã. Portanto, é uma verdade probabilística, não absoluta, mas probabilística, porque nada na ciência é absoluto, mas é probabilístico, de que o Sol vai nascer amanhã. Eu sei que o Sol vai nascer amanhã. Porque, assim, com o aparato tecnológico científico que a gente tem hoje, é meio difícil os cientistas até hoje, até o dia de hoje, não terem achado nada que indique que o Sol não vai nascer amanhã. A partir do momento que os cientistas acharem alguma coisa, eles vão vazar esse conhecimento para a mídia e a mídia vai passar para a gente. Pode ser que os cientistas não achem alguma coisa que faça com que o Sol não nasça amanhã? Pode ser. Né? É possível. Mas ainda assim você não tem a comprovação de que o Sol não vai nascer amanhã. Ou pelo menos a possibilidade existente de que o Sol não vai nascer amanhã. A gente não tem a possibilidade de que o Sol não nasça amanhã. O Sol vai nascer amanhã. Eu tenho certeza, uma certeza probabilística de que o Sol vai nascer amanhã. Então a ciência hoje ela trabalha com verdades probabilísticas, tá? Então, sim, o Sol vai nascer amanhã. O Hume estava errado. David Hume estava errado. O ceticismo, empirismo radical do Hume é equivocado. O Sol vai nascer amanhã. O Hume é um pensador irracionalista, né? Mas isso é um outro assunto. Preciso ter fé na continuidade da ciência. E é preciso ter fé também na existência, por acaso, da vida. Você veja que a vida, por mais simples que ela possa parecer, ela é extremamente complexa. Nós temos cerca de 100 trilhões de células. Trilhões de células. Mas se você pegar um organismo unicelular, como é o caso de uma ameba, por exemplo, a ameba, ela não é um organismo simples. Se você pegar só o DNA dessa ameba, o DNA é um alfabeto de 4 letras, não é? A, T, C, G tem informação equivalente a 1000 volumes de uma enciclopédia. Na visão de mundo ateísta, você tem pressupostos que não são racionais para defender essa visão de mundo. É isso que eu quero dizer. A fé do ateísmo é necessária para
manutenção da cosmovisão. Eles sempre falam de que o mundo é extremamente complexo, o DNA é extremamente... Isso está mais associado com aquele debate que eu odeio, de design inteligente e evolução. Eu odeio esse debate. Eu não sou um grande conhecedor dessa área também. Biologia, química, bioquímica e tal. Mas assim, eu nem entro nesse debate. Mas o fato é, a complexidade do universo não prova Deus. Beleza, o universo é complexo. Mas por que isso provaria Deus? E aí tem uma falácia, né? Eu sou filósofo de formação, eu posso dizer que existe uma falácia que o pessoal do design inteligente, os criacionistas, falam muito, que é a falácia do Deus das lacunas, né? Então não é porque a ciência não consegue comprovar alguma coisa ainda que você vai jogar Deus lá naquela coisa. Aquela coisa foi causada por Deus. O agente causal dessa coisa extremamente complexa é Deus. Porque a ciência até agora não chegou a uma explicação. E, portanto, é Deus? Não, claro que não. Isso aí é a falácia do Deus das lacunas. Você joga Deus para explicar um problema que a ciência ainda não conseguiu resolver, né? Mas isso não é metodologicamente correto de se fazer, né? E se a ciência explicar um dia? Isso aí, você está jogando Deus para explicar a complexidade do DNA. Mas e se a ciência conseguir explicar um dia a complexidade do DNA? E aí? E se a ciência conseguir explicar sem Deus? Sem Deus. Um dia, a complexidade do DNA. E aí? E aí? Como é que você vai fazer? A sua teoria criacionista é invalidada, é anulada, né? Portanto, você não pode jogar Deus para explicar fenômenos naturais que a ciência ainda não conseguiu entender. Ainda não, quer dizer, não entender, né? Mas comprovar, né? Oferecer uma resposta conclusiva, né? Eu acredito que a ciência consegue oferecer respostas conclusivas, né? Isso é um debate, filosofia da ciência, mas eu acredito nisso. Visão ateísta. É isso que eu quero dizer. E a fé, na visão de mundo cristã, meu sentir, exige a razão. Meu papel é colocar uma ideia para que nós coloquemos as ideias sobre a mesa. Caio Passos. O senhor lembra fisicamente Tesla? Eu sempre pareço alguém. Que inclusive é um dos cientistas assim que deveriam ser mais celebrados. Eu também acho incrível. É que você falou que precisa ter mais fé para ser ateu. Eu comecei a ser ateu porque, assim, a minha avó, quando eu era criança, ela me levava para a igreja católica para acender vela e também me levava na Umbanda. O que eu mais gosto Caralho, do Amanda é sentir que eu tô no controle. Ai, que saco. Amanda hoje é o nosso Aqui é assim, principal gente. parceiro. React raiz, sem edição. E aí eu não via aquilo se materializando nas nossas vidas de alguma forma. E eu fui crescendo, eu fui começando a questionar aquilo. E eu acabei sendo muito refém do materialismo das coisas. Então, assim, eu acabo vivendo como uma pessoa que realmente não tem fé nas coisas. Eu não tenho fé em coisas. Eu vejo resultados materiais das coisas e é nisso que eu acredito. Você busca as evidências. Exato. Primeiro existe um mandamento. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15. E essa carta é uma carta aberta. Não é uma carta dirigida a uma igreja específica. Porque as cartas que são dirigidas às igrejas, nós temos que entender a mensagem no contexto do problema que estava na igreja. Esse verso diz assim: santifique o Senhor e o seu coração. Aí diz: e esteja preparado para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da sua fé. Então, o preparo do cristão para saber o porquê. Olha, é claro que o cristão pode utilizar a razão para tentar provar Deus. Mas isso não significa que ele está correto, entendeu? Porque não tem como você provar o sobrenatural pela razão. Toda tentativa de provar Deus é insuficiente, tá? Ela é insuficiente. Então sim, você pode usar a razão, mas ainda assim você está usando algo insuficiente. Você está usando, você está equivocado em algum ponto no seu raciocínio, né? Então faz muito mais sentido você assumir a não existência do sobrenatural se você for pensar de forma racional, né? Porque tudo que a gente tem, né, que é observável é a realidade, né? Então a realidade, ela é um pressuposto, ela é um axioma, entendeu? A realidade existe. Ponto. A realidade existe, né? Agora a supra-realidade não existe, não tem provas. Se não tem provas, a gente não pode afirmar que existe. A gente tem que afirmar que não existe. Entendeu? E como é que essa realidade supranatural, sobrenatural, vai ser provada? Por meios naturais? Não faz sentido. Você não pode provar o sobrenatural pelo natural, né? Mas um milagre é manifestado na natureza, na matéria. Sim, mas um milagre pode ter outra explicação. Pode ter uma explicação científica, né? Que tende a ser mais correta, inclusive, do que a explicação religiosa. Então, como é que você vai provar o sobrenatural pelo
natural, é algo impossível. Impossível, filosoficamente falando. Impossível, né? Por isso você tem que distanciar a experiência empírica, né? Como o Tomás de Aquino tentava fazer, provando Deus pela razão pura, né? Só que não dá para provar com a razão pura algo, porque a razão pura não existe. Ela não existe. Kant estava errado, né? A razão pura não existe, né? O que existe era justamente a razão e a experiência empírica e os sentidos de uma forma integrada. Os sentidos agem em conjunto com a razão, né? Aqui um pouco de epistemologia objetivista, né? Você aprende, você conhece o mundo baseado nos sentidos. E quando os seus sentidos absorvem um conhecimento do mundo, esse conhecimento ele é absorvido pelos sentidos e ele é integrado pela razão. E a razão integra isso e faz esse conhecimento fazer sentido para você, né? Sintetizando, falando de forma bem simplificada aqui, né? Então, a razão e os sentidos não são excludentes, tá? Todo esse debate, empirismo, racionalismo, que muito ateu tá nessa dicotomia, empirismo, racionalismo, tá errado. Essa discussão tá toda errada, tá? Razão e sentidos são, são uma unidade integrada, entendeu? Não são, de forma nenhuma, formas de conhecimentos separados, independentes. São formas de conhecimento conjuntas, tá? O ser humano conhece através da razão e dos sentidos. Portanto, você não pode conhecer fora dos sentidos. Você não pode conhecer fora da razão. Não é possível. Entendeu? Portanto, Deus não pode existir, porque você não tem... você não usa os sentidos para conhecer Deus. Entendeu? Você não consegue observar Deus, tatear Deus. Ah, mas tem pessoas que tiveram experiências com Deus. Prova. Assim, tem alguma fonte contemporânea que prove isso, né? Uma fonte contemporânea, alguém que testemunhou, né? Que já é uma prova fraca, né? Mas pelo menos isso tem? Não tem. Então não tem prova disso. Isso é só uma alegação, né? Você já viu Deus, né? Não. Então... da fé, o mandamento das escrituras. Então, o cristianismo pressupõe isso. E não por acaso, o apóstolo Paulo, isso está na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, diz que Deus se revela não apenas pela Bíblia, mas pelo universo, pelas coisas criadas. Então, o estudo do universo, o estudo da matéria que você fala, a busca pelas evidências, é um mandamento para nós cristãos. Quando você fala disso da materialização de Deus e tal, eu acredito que para todo mundo aqui deve ser muito difícil ter essa noção, porque não é algo palpável. Então, eu já deduzo que isso venha de uma crença, e nós não conseguimos ter isso. Eu, pelo menos, não consigo de jeito nenhum. Nós estamos juntos num ponto. Nós não vamos aderir a um modelo de mundo por ser saudável, fazer bem. Vamos aderir a um modelo de mundo se houver evidência. Sim. A busca pela verdade é o que nos move. É que verdade é muito sabe, é um conceito muito amplo. Eu acho simples. A correspondência é perfeita entre o elemento linguístico e a realidade. Então, no cristianismo, Concordo. nós buscamos isso. E Deus Exato. não é material. Deus é imaterial. E a própria matéria... Sim, Deus é imaterial, mas você mesmo acabou de dizer que ele se manifesta no universo. Eu gostaria de uma prova de Deus se manifestando no universo. E o fato de Deus ser imaterial não significa que... Porque assim, um componente, uma entidade ontológica imaterial, ela não necessariamente está fora da matéria, beleza? É importante entender isso, que isso também é outra dicotomia falsa. Entes imateriais versus entes materiais. Essa coisa do debate idealismo e materialismo. Não existe isso também, tá? O que é abstrato, os conceitos imateriais existem. Leis da lógica, as leis lógicas que governam o universo, a própria poesia, a linguística, são coisas imateriais, mas que são coisas que partem do concreto. São coisas abstraídas do concreto, entendeu? E aí que tá, tem uma diferença do materialismo, por exemplo, do Marx, o materialismo do Feuerbach, do Marx, para o fisicalismo, por exemplo. O fisicalismo, ele entende que os conceitos imateriais existem, mas eles advêm da matéria. O materialismo, ele entende que nada é imaterial, entendeu? Nada, absolutamente nada. Tudo é material, né? Então essa é a grande diferença do fisicalismo, que é aceito hoje pela ciência, né? Do materialismo do Marx, do Feuerbach. Essa é a grande diferença, né? Então entes imateriais existem, tá? Mas eles têm que partir do concreto.
Você não pode derivar algo a partir do abstrato. Nada se deriva a partir do abstrato. Tudo deriva-se do concreto. Do concreto. A ciência hoje é fisicalista. Ela é fisicalista. Ela entende que tudo é físico. Tudo, quer dizer, tudo se origina de forma física, tá? Pelo concreto, fisicamente. Inclusive os pensamentos humanos. Afinal, a mente, segundo a teoria fisicalista, ela é um subproduto do cérebro, né? Então a mente existe. Segundo o materialista, a mente não existe. Só existe o cérebro, né? O homem é um aglomerado de células, né? Para o materialista, para o marxista, por exemplo. Né? Mas para um fisicalista, né, que é a visão consonante hoje com a ciência, a mente existe, mas ela é um subproduto do cérebro. Né? Então, esse é o grande lance. Né? Tudo se origina a partir da matéria, a partir da natureza, da física. Mas as coisas possuem uma existência imaterial. Por isso que Deus não pode existir, porque Deus não se origina da matéria. Deus é algo que parte do abstrato, ele não parte do concreto. Portanto, ele é epistemologicamente falso, ontologicamente, metafisicamente falso. Falso. Completamente falso. Matéria aponta para uma causa imaterial. Eu acho que é muita abstração. Aí eu tenho que crer nesse material para eu entender o material. Eu acho que o material está aqui na nossa frente. O material não dá informação suficiente para falar da sua própria existência. Nós temos que buscar algo fora para justificar a existência do material. Eu estou falando da ciência, a cosmologia contemporânea, por exemplo. Isso foi a conclusão a que chegaram os cientistas em meados do século passado, quando disseram que a matéria, o espaço e o tempo e as próprias leis da natureza vieram a existir a partir do nada. Se a matéria veio a existir a partir do nada, pressupõe-se que a causa da matéria não é material. Porque se... Não, nenhum cientista disse isso. Que as coisas vieram a partir do nada. Nenhum cientista disse isso. Nenhum cientista diz que as coisas vieram a partir do nada. Não confundam singularidade, que é um conceito da física, com o que existia antes da singularidade era o nada. Não. Existia algo antes da singularidade. O universo é infinito, beleza? O universo é infinito. O universo não tem um começo, ele sempre existiu. Agora, depois do Big Bang, que surge a partir de uma singularidade, depois dessa singularidade, né, onde tudo se origina a partir do Big Bang, você começa a ter tudo que a gente conhece hoje como leis da física. Né? Você começa a ter o universo como conhecemos hoje, operando segundo as leis universais que a gente conhece hoje. Mas isso não significa que não existia algo antes. É muito importante isso, porque os cristãos sempre batem nesse espantalho. Não tem como algo surgir do nada pelo nada. Mas ninguém diz isso. A teoria do Big Bang não é sobre isso, tá? Existia algo antes do Big Bang, mas esse algo é desconhecido atualmente pela gente. Mas existia. É o chamado átomo primordial. A própria ciência tem um nome para isso, para o que existia antes do Big Bang, chama átomo primordial. Átomo é um conceito físico, né? Então, existe algo. Só que a gente não tem a menor ideia do que é. A menor ideia. Ainda, né? Eu não sou físico, né? Me corrijam aí se eu estiver errado, mas é isso. É isso, entendeu? Que eu entendo como o processo de origem do universo, né? É que o universo sempre existiu, né? Só que ele passou a existir de uma forma diferente após o Big Bang. É que ele funciona de uma forma diferente. Se material fosse, ela não teria vindo a existir, ela já existia. Então a causa que cria aquilo que nunca existiu, fazer com que isso exista, tem que ser imaterial. E um sinônimo não existe de isso, é Tassos. Isso não existe. Nenhum ateu em sã consciência afirma isso. Que as coisas foram criadas a partir do nada. O nada não existe. Existe apenas o universo. O universo é tudo. O universo, nesse conceito que eu estou dizendo, é tudo que existe. Se o universo é tudo que existe, o tudo sempre existiu. Por quê? Porque o que é o tudo? É o tudo. Né? Se algo existe antes do tudo, esse algo é o nada. E o nada não existe. Ninguém está dizendo que o nada não existe, que o nada existe. O nada não existe. Não existe o nada. O tudo não pode vir do nada. Isso é um erro lógico. Então, nós, por exemplo,
objetivistas, nós acreditamos que o universo, que somos ateus, nós acreditamos que o universo ele é infinito. Ele é infinito, ele sempre existiu, né? Não faz sentido você dizer que o universo teve um começo. Você pode dizer que ele vai ter um fim, né? Tem várias previsões aí e tal, eu não acredito muito, mas enfim. Você pode dizer que ele vai ter um fim, mas um começo não faz sentido. Porque o universo é o tudo. E o tudo, logicamente falando, sempre existiu. Porque antes do tudo é o nada. E o nada, como é que o tudo vem do nada, né? De fato, isso não é possível isso. Então o universo sempre existiu, ele é infinito. Para nós, Deus é espiritual, não é material. Eles dizem que precisava de algo surgir do nada, entre aspas e tal. Só que eu entendo que isso é parte de uma falta de conhecimento na época, de que não sabiam certas coisas. Isso é o que se diz hoje. Você pegar metade do século passado para trás, qualquer livro que você pegar, da Grécia Antiga até o idealismo alemão, em meados do século passado, dizia que o universo existia desde sempre. O único livro que dizia o contrário era a Bíblia, os livros de Moisés. Em meados do século passado, por várias descobertas de ciência, se eu for... A maioria dos cientistas acreditam que o universo existe desde sempre. Acontece que o processo do Big Bang, ele gerou uma nova forma de funcionamento do universo. A maioria dos cientistas que acreditam nisso, a maioria, tá? A maioria absoluta. Toda a ciência a gente pode falar, segundo a lei termodinâmica, universo de expansão, o telescópio Hubble. Inclusive, o padre que criou o Big Bang, o Lamarck, ele não acreditava no Gênesis, tá? Ele não acreditava no Gênesis. Ele negava o Gênesis, negava abertamente o Gênesis, o livro de Gênesis na Bíblia, né? A teoria da relatividade com Einstein, que é recente, mas tudo isso indicou ao universo que veio a existir e, portanto, proveniente de uma causa imaterial. Não, eu acho que aqui a gente... Ele está confundindo o Big Bang com a origem de tudo. O Big Bang não é a origem de tudo. Ele é a origem de tudo que a gente conhece hoje, como leis da física, como funcionamento do universo. É lógico que antes do Big Bang era tudo diferente, mas existia algo antes do Big Bang. O Einstein nunca falou que não existia algo antes da singularidade. Nunca falou. Ele nunca falou que o espaço-tempo passou a existir. Ele nunca falou isso. Nunca. O Einstein parte, a teoria da relatividade geral, ela parte do Big Bang. Mas não quer dizer que não existia nada antes do Big Bang. O Einstein nunca falou isso. Ele só falou que a teoria da relatividade funciona a partir do Big Bang.